Gente, meu olho tá vermelho, mas é porque eu dormi pouco, tá? Eu juro que é só isso que tá acontecendo aqui. Tudo bom? Tudo bem. Então, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês, contar, na verdade, um pouco da minha história espiritual, né? Nossa, de outras vidas, não. Dessa mesmo, pra ser mais exato, do ano passado. Ano passado eu tive um momento meio estranho na minha vida, assim, de despersonalização. Eu não sabia quem que eu era, o que eu tava fazendo na minha vida, eu tava meio que no automático e a Umbanda veio pra me dar um direcionamento. Isso foi muito importante pra mim porque eu comecei a ser mais eu e entender um pouco mais sobre o mundo espiritual. Então fique aí que após a vinheta eu te conto essa minha história e como tá sendo meu ano atual, porque o ano passado só Jesus na causa. Muito bem, gente, eu nasci numa família cristã, né? Meus pais sempre foram cristãos e eu não gostava de ir na missa. Desde pequeno, gente, não fazia sentido pra mim estar naquele lugar. Eu acredito que foi um resgate que eu tive em outra vida e que nessa vida eu não precisava, de fato, talvez passar pela Igreja Católica. Que eu tinha uma outra vertente espiritual, que eu tinha um outro caminho a seguir nessa vida. E eu, sinceramente, acredito que existem várias formas de acessar Deus. E Deus é amor, Deus é caridade. Se você pratica isso, você está no caminho certo. Se não, meu filho, a sua religião não é nada. Desculpa te falar. Mais ou menos por volta dos meus 13, 15 anos, tinha uma vizinha que ela é espírita e ela tinha o Livro dos Espíritos, que é um dos livros base do espiritismo, né? E eu, muito curioso, muito interessado, queria ler. Que parada é essa de espírito, meu? Eu preciso ler isso e tal. E aí eu pedi emprestado, peguei o livro, guardei pra poder ler. Cheguei de tarde, minha mãe já tinha devolvido o livro e falou: toma, ele não vai ler isso aqui não. Com medo, sei lá, de eu mexer com alguma coisa sobrenatural e eu fosse ficar possuído pelo ritmo ragatanga. Só pode, né, mãe? Mas enfim, eu entendo um pouco do medo dela, existe um preconceito mesmo em relação a isso. Não só o espiritismo, como especialmente na Umbanda, mas esse é outro assunto. Passou esse episódio da minha vida, eu não procurei mais também estudar sobre o assunto, mas eu sempre tive um apreço muito grande pelo esoterismo de forma geral. A astrologia, a numerologia, tarô, que eu jogo de vez em quando, ou seja, eu tô inserido nesse ambiente desde sempre, da espiritualidade, querendo entender o que existe além desse corpo físico aqui. Pra ser bem sincero, eu acho a grande maioria das religiões muito interessantes. O que estraga de fato é o fã-clube, né? Vamos combinar. Aí teve uma vez que eu e os meus pais fomos visitar uns parentes bem da roça mesmo. E aí eu já sabia que a família do meu pai era espírita, né? Mas é aquele espírita barra umbanda, sabe? Porque, segundo meu pai, a minha bisavó, não sei, ela incorporava um índio, que é caboclo, né? E aquela coisa. Assim que eu cheguei, tinha uma casa grande e tinha uma casinha, em anexo assim. Eu já, obviamente, bati o olho e falei, bom, ali que acontecia os trabalhos. Logo, preciso entrar nessa casa, né? Tinha papéis em cima da mesa, provavelmente algumas psicografias, e tinha uma estante, tipo uma prateleira, assim, com vários livros. Peguei um livro, né? Obviamente eu peguei, depois eu fui lá pedir pros donos, eles deixaram, e levei pra casa. E comecei a ler, achei bem interessante, e eu comecei a aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas o que de fato me levou para o espiritismo barra umbanda? Mais ou menos por volta de janeiro, fevereiro do ano passado, eu tinha 25 anos. Eu fui almoçar, né, depois do trabalho, fui almoçar, e aí eu comecei a sentir um mal estranho, sabe? Uma ansiedade, eu não sabia que era ansiedade. Mas minha mão começou a suar, eu fiquei tremendo um pouco, era uma angústia, um sentimento do tipo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Foi muito ruim. A primeira reação que eu tive foi de ir no médico, e aí ela falou, bom, isso aí provavelmente vai ser TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado. Só que eu fiquei um pouco relutante de tomar remédio, porque eu já conhecia a fama de que antidepressivo barra ansiolítico vicia. Eu tomei, mas querendo parar, aquela coisa meio da briga ali, sabe? Os primeiros 21 dias foram muito ruins pra mim, porque eu tive umas sensações muito estranhas. Acabei pedindo férias do meu serviço, porque isso estava vindo com muita força. E eu falei, preciso dar um tempo, vou pro interior, meus pais cuidarem de mim, porque não dá pra ficar aqui sozinho. É muito difícil lidar com transtornos mentais de alguma forma, quando as pessoas elas não estão preparadas para poder lidar com isso, né? É muito chato. Foi nessa época que eu comecei a ler muito sobre meditação, porque eu tinha que, né, me centrar de alguma forma, porque tava muito estranho, Fiquei na minha cidade 20 dias, cuidei de mim mesmo e voltei para BH. Nessa vinda para BH, eu mudei de emprego, eu fui para uma outra agência, tóxica também, tipo, muito ruim o ambiente. Fiz uma amizade muito grande com uma moça que trabalhava lá, que, por sinal,
Eu acredito que nada é por acaso nessa vida. Eu joguei tarô pra ela, falei o que estava acontecendo na vida dela e não sei o que, ela achou incrível, não sei o que. E na hora que a gente desceu do elevador, ela falou assim: você não tá bem não, né, Leandro? Eu falei assim: não tô bem não. A situação tá um pouco bizarra pro meu lado. Tô me sentindo muito ansioso. É uma sensação de disforia, sabe? Tipo, quem sou eu? Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu ia trabalhar sem um propósito. Parecia que eu era um ser qualquer ali que tava andando, mas não tinha consciência. Acredito que grande parte era por causa do remédio, né? A pessoa fica meio zumbi, mas também era um processo muito ali emocional, talvez espiritual que estava acontecendo. Eu não estava me reconhecendo mais como Leandro. Quem é o Leandro? Não sei quem é o Leandro. O que eu tô fazendo aqui? Não é isso que eu quero pra minha vida. Que porra é essa? Então foi um momento bem assim delicado e também de renovação. Foi muito importante pra mim. Nisso, ela fala: Leandro, o que você está sentindo é 100% espiritual. E ela é médium, depois eu fui descobrir, né, tipo assim, ela me contou mais sobre isso. Eu falei: caramba, será? Pode ser que seja mesmo. E eu comecei a, nesse momento, ler muito sobre espiritismo, ler muito sobre a Umbanda menos, mais sobre o espiritismo. E as coisas foram começando a andar um pouco mais, porque eu sentia que, bom, essa ansiedade aqui, né, tá um pouco estranha. Inclusive, olha só que curioso, lá em São João, eu tava com dificuldades sérias para dormir, porque eu sentia muita falta de ar. E eu comecei a sentir que talvez fosse uma presença espiritual. Eu botava a cabeça no travesseiro assim, me vi umas ondas muito bizarras. Era uma onda que subia e que me asfixiava, parecia que realmente tinha alguém pisando em cima de mim, era bizarro. E aí eu tentava dormir e de repente vinha, sabe? Parecia que a minha respiração cortava, de alguma forma. E, ok, admito que eu sentia às vezes umas coisas. Umas presenças, assim, passando por mim. E eu já estava começando a entender que talvez fosse algo espiritual, mas ainda não tinha uma confirmação. E aí eu comecei a frequentar a casa de Umbanda que eu frequento atualmente. E eu tive momentos muito felizes lá dentro, porque eu fui acolhido de fato. O que eu acho da Umbanda muito legal é porque as coisas acontecem diante dos seus olhos. E se você quer uma comprovação, você vai falar com a entidade, sabe? É muito incrível isso. Você fala num ambiente que é lindo, e é uma religião que trabalha todos os sentidos, né? É o cheiro do incenso, é a música, que são os pontos, é o visual, que é muito bonito, né? Enfim, tudo é muito cativante ali, e eu comecei a falar com as entidades, com os pretos velhos, porque eles, né, eram as entidades disponíveis para poder falar, e com muito carinho, aquela coisa mais de vovô e vovó, eles foram me orientando e eu fui começando a entender um pouco mais sobre a minha espiritualidade. Começando que eu era uma esponja, uma pessoa com mediunidade do tipo que absorve o que está acontecendo, e eu de fato absorvi algumas situações em alguns momentos, e eu comecei a somatizar isso como se fosse um problema meu. Na verdade era da pessoa, mas eu comecei a ficar preocupado pra ela, e aí eu somatizei isso pra mim, e eu comecei a eu mesmo adoecer por conta de uma energia de outra pessoa. Bem pisciano, né? Aquela coisa da água ali, sem fronteira, o que pingou ali naquela água já tá contaminado, não tem como mais separar. E eu fui percebendo, né, ao longo desse processo todo, que essas sensações, esses pensamentos, tudo isso que era muito negativo, isso foi, na verdade, um chamado espiritual, um despertar espiritual, onde eu fui sentindo isso, né? Eu fui percebendo as coisas de uma forma muito ampla, um despertar de consciência mesmo. Comecei a perceber que as pessoas não estavam bem, que as pessoas mentem o que sentem e que, tipo, o mundo, na verdade, não tá esse mar de rosas, que tem muita coisa de ruim acontecendo e as pessoas estão desesperançosas e que estão mal. Isso foi me chamando muita atenção, sabe? Eu fui começando a perceber, opa, peraí. Eu tava vivendo uma bolha onde achava que tá tudo ok, e de repente não tá. As pessoas não estão bem, o mundo não está bem. Tem uma névoa acontecendo aí, sabe? Encobrindo. Eu sabia claramente o que era meu e o que não era, sabe? Eu tinha pensamentos mórbidos que eu não era capaz, eu não sei o quê, mas ao mesmo tempo eu falava, pera, isso não é eu. Era como se estivesse sendo intuído de alguma forma, entende? E isso é muito fácil de ser explicado porque quando você está vibrando numa vibração muito baixa, você atrai, querendo ou não, espíritos, companheiros espirituais, às vezes que você não quer, né? Que você não está tão afim de ter por perto. E são espíritos sofredores, são espíritos que não são iluminados, que estão ali buscando evolução de alguma forma, mas ainda não chegaram. Então, é que nem a gente mesmo. Você vai ser amigo de um cara que é péssimo, que tem atitudes horríveis? Não vai, né? Você não vai querer ter esse tipo de amizade perto de você. Assim é também na vida espiritual.
E quando você vibra numa vibração muito baixa, você acaba atraindo esse tipo de espírito, né? Inclusive obsessores. Então é normal isso acontecer. Eu sentia que eu tinha pensamentos intrusos o tempo todo. Eu tava de boa, de repente vi um pensamento negativo. A minha mente funcionava de uma forma tão irritante, tipo, sempre vinha uma coisa ruim, uma coisa negativa, pra poder mexer na minha emoção, pra mexer na minha energia, eu ficava mal, ficava tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Que eu comecei a perceber do tipo, talvez eu esteja sendo intuído por espíritos. Pessoas aí desencarnadas que não querem meu bem, né? Eu tô intuindo isso de uma forma quase que por osmose aqui, ó. E aí, quando eu comecei a levar meu pensamento, quando eu comecei a cuidar mais de mim, da minha energia, as coisas foram melhorando. No Livro dos Espíritos, se eu não me engano, Kardec fala que para cada ser humano encarnado, existem 7 desencarnados. Ou seja, estamos aqui ó, nos acotovelando espiritualmente com muitas pessoas, muitos espíritos estão por aí. Então a gente como que a gente pode falar? A gente está sendo influenciado o tempo todo, né? Sempre bom lembrar que nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena. Esse corpo físico aqui, né, brusco, muito mais denso, ele tem a sua função, que é comportar o espírito, digamos assim, para que eu consiga, nessa dimensão, ser eu e fazer o que eu vim fazer de fato. Então é muito importante ter essa preocupação espiritual, porque a gente não sabe de nada nessa vida. A gente sabe 1% do que está acontecendo, entendeu? Isso me trouxe muita paz, muita compreensão também e alívio, porque certas coisas fogem, obviamente, do nosso controle e que é muito importante a gente acessar essa fonte criadora que é Deus, seja de qual forma você acredita que seja, né, desde que você respeite o próximo, desde que você pratique o amor e a caridade. Não sei se daqui a pouco, daqui a uns anos eu vou continuar na Umbanda, não sei se o que vai acontecer, são ciclos, as coisas acontecem, terminam, começam de novo, mas esse é meu relato sobre a Umbanda e eu só tenho a agradecer por todos os banhos tomados de ervas, por todas as palavras de afeto e carinho, todos os direcionamentos e orientações que me deram e para poder eu de fato me empoderar, desenvolver a minha espiritualidade que todos nós temos. Deixe seu comentário aqui embaixo, o que você acha sobre esse assunto, tem interesse em trazer mais conteúdos relacionados à Umbanda também, porque é uma religião muito fantástica e plural. Já teve alguma experiência mediúnica? Comente aqui embaixo. Tá passando por esse momento, meio assim, sem saber o que fazer da vida? Que tal, de repente, você começar a procurar a espiritualidade? Não fala Umbanda, mas qualquer caminho que você queira seguir aí, de repente até a igreja mesmo, algo que te traga esperança e força para você conseguir ir em diante. Comente aí, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal, hein? Tô olhando. Tchau.